Olá, pessoal! Nessa semana, nós vamos iniciar um conteúdo do nono ano chamado Equação do Segundo Grau. Mas para isso, eu trouxe nessa tela o assunto sobre equações, tá? Vamos lembrar que são equações que já foi uma matéria trabalhada com vocês lá no sétimo ano. Então vamos lá, vale a pena lembrar que equação é uma igualdade entre duas sentenças matemáticas. Mas isso na prática a gente pode observar essa balança aqui como um exemplo, tá? Tem uma balança de dois pratos e ela está em equilíbrio, quer dizer, o que pesa nesse prato tem o mesmo valor desse segundo prato, tá? O prato da esquerda tem um peso X com 3 gramas. O prato da direita tem um peso de 50 gramas. Se a balança está em equilíbrio, vocês podem observar na figura, nós podemos dizer que esse peso desconhecido, que é o X, né? Poderia ter sido outra letra, mas aqui chamamos de X, juntamente com esse peso de 3 gramas, é igual a um peso de 50 gramas. Do jeito que nós estamos observando aqui, do jeito que eu falei, já dá para observar que tem uma equação inserida aqui, que x mais 3 é igual a 50. Aqui está ela, ó, x mais 3 é igual a 50. Então, neste caso que eu tenho essa letra aqui, que é o x, que é a incógnita, né? Que é o valor desconhecido, e um sinal de igual, nós temos aí uma equação. Então, para ser equação, tem que ter pelo menos uma letra, que é o desconhecido, e uma igualdade. O que nós temos do lado esquerdo do sinal de igual, ó, no caso aqui x mais 3, nós chamamos de primeiro membro. Então, x mais 3 pertence ou estão no primeiro membro. E do lado direito do sinal de igual, no caso aqui é o 50, tá? Que é o peso do segundo prato, nós chamamos de segundo membro. Então, está aí representado por uma igualdade entre duas sentenças matemáticas. Primeira aqui, que é x mais 3, que é o primeiro membro, e o 50, que é o segundo membro. Cada um desses daqui, olha, no caso, o x e o 3 e o 50 são chamados de termos dessa equação. Olha aqui, ó. Então, olha, esses membros, no caso, o x mais 3 pertence ao primeiro membro. Então, eles são os termos do primeiro membro. E 50 é o termo do segundo membro dessa equação de primeiro grau. Mas o que significa de primeiro grau? Primeiro grau por quê? Porque o x, percebe-se que não tem nenhum número aqui sobre ele, né? Nenhum expoente, no caso. Por que que não tem? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Na verdade, nós poderíamos estar colocando o número 1 aqui, tá? Seria x elevado a 1 mais 3 é igual a 50. Então, como não aparece, nós temos que saber que é o expoente 1. Então, 1 é por isso que recebe o nome de primeiro grau, tá? Então, aí, a partir disso, lembrando toda essa história aí de equação de primeiro grau, nós vamos falar com vocês daqui a pouco sobre equação de segundo grau, tá? Então, não vai fugir disso na questão de saber que é uma igualdade também, que tem que ter pelo menos uma letra, tá? E depois nós vamos observar que o expoente vai ser o número 2, por isso que vai ser chamado de equação do segundo grau, ok?